Oi! Agora a gente tem que ficar ágil, hein? Tava demorando. Vamos falar sobre desenvolvimento ágil de software, tá? Nenhuma metodologia específica nesse vídeo, é o conceito de desenvolvimento ágil de software, tá? Esse conceito entra por quê? Porque antigamente não estava ágil, né? Então é uma tentativa, ainda está em evolução, de você desenvolver melhor o software, de organizar equipe, organizar estrutura de desenvolvimento para que você consiga entregar o software em um tempo menor, né? Porque software na empresa custa o quê? Money, né? Custa dinheiro. Então, quanto melhor for o processo de desenvolvimento, melhor a empresa, né? Mais competitiva no mercado ela é. Tá legal? Seja muito bem-vindo, meu nome é David Baltazar. Clica no botão inscreva-se, não esquece, se aqui é novo aí, primeiro vídeo, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada no seu sininho, se está marcado com esses dois tracinhos em cima. Clica nele para receber todos os vídeos, deixa o seu like no vídeo. Embaixo que tem uma playlist de itens de computação básicos, tá? Então a gente são termos mesmo que você usa no dia a dia. Por que é isso? Você tem na playlist e tem várias playlists legais, de várias linguagens muito legais. Aqui quem é apaixonado por computação tá em casa, tá? Seja muito bem-vindo. Fala um pouco sobre desenvolvimento ágil de software, tá? O desenvolvimento ágil de software em inglês, Agile Software Development, o método ágil, também você vai encontrar, é uma expressão que define um conjunto de metodologias utilizadas no desenvolvimento de software. Tá? As metodologias que fazem parte do conceito de desenvolvimento ágil, tal como qualquer metodologia de software, providencia uma estrutura conceitual para conduzir projetos de engenharia de software, ok? Então você tem um projeto, precisa fazer a condução envolve equipe, né? Então, como você conduz esse projeto, resumidamente, você fica mais tranquilo na sua vida, tá? Ninguém vai te cobrar prazo, porque tá tudo organizado, na teoria sai no prazo. Teoria. Sua empresa já tem muito projeto atrasado, aquele monte de coisa pra fazer e tudo atrasado, então vamos ver se isso ajuda, né? Ou não, né? Vamos ver. Existem inúmeros frameworks de processo para documentação de software. A maioria dos métodos ágeis tenta minimizar o risco pelo desenvolvimento de software em curtos períodos. Então o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles reduzem depois a gente tem, cada metodologia vai ter seu nome para isso, tá? Eles reduzem, a ideia é reduzir um pouco o tempo de entrega e o que vai ser entregue, né, para sempre estar entregando, tá? Em vez de ficar meses, anos esperando software que nunca chega, tá? Então é evolutiva a coisa, tá? Chamados de iteração, os quais gastam tipicamente menos de uma semana até 4. Então, tentar todo mês ter uma novidade, uma versão nova, melhorzinho, uma coisinha pequena ou grande, não sei, mas você consegue toda semana ter uma versão nova, alguma coisa acontecendo no software. Cada iteração é como um projeto de software em miniatura de si próprio e inclui todas as tarefas necessárias para implantar o mini incremento da nova funcionalidade, planejamento, análise de requisitos, projeto, codificação, teste e documentação. Enquanto um processo convencional, cada interação não está necessariamente focada em adicionar um novo conjunto significativo de funcionalidades, um projeto de software ágil busca a capacidade de implementar uma nova versão do software a fim de cada interação, etapa pela qual a equipe responsável avalia as prioridades do projeto. Então, a própria equipe, através de cada metodologia, que a gente vai ver várias ainda, tem uma forma de avaliar, né? Envolve um pouco mais a equipe, né? Eles têm uma lista, uma tarefa do que vai ser feito e a própria equipe responsável avalia as prioridades daquele projeto e sempre tem um feedback, normalmente com a administração, alguém, o gestor, a administração, tem todo um feedback aí. Métodos ágeis enfatizam comunicação em tempo real, preferencialmente cara a cara, a documentação e a documentos escritos. A maioria dos componentes de um grupo ágil deve estar agrupado em uma sala. Isso inclui todas as pessoas necessárias para terminar o software. No mínimo, os programadores e seus clientes são pessoas que definem produto, gerentes, analistas de negócios ou realmente clientes. Nessa sala devem também se encontrar os testadores, projetistas da interação, redatores técnicos e gerentes, tá? Já começou a burocratizar, tá bom? Métodos ágeis também enfatizam software funcional como uma medida primária de progresso. Resumo, o método ágil pode ser, ele pode trazer muita velocidade ao projeto, porém, se mal administrado, ele pode parar tudo, né? Então tem muito, porque aqui entra muita coisa nova, tá? Combinado com a comunicação cara a cara, métodos ágeis produzem pouca documentação em relação a outros métodos, sendo que um dos pontos pode ser considerados negativos, mas reduzindo o tempo de produção e documentação muito útil. Então, o método ágil ele é importante, mas se bem implementado, se mal implementado, ele pode ser um pepino. História.
As definições modernas de desenvolvimento de software ágil evoluíram a partir de 1990, com uma parte de reação contra métodos pesados, caracterizado por uma pesada regulamentação, regimentação e microgerenciamento usado no modelo de cascata para desenvolvimento. O processo originou-se da visão de um modelo em cascata era burocrático, lento e contraditório de forma usual, que engenheiros de software sempre realizavam um trabalho com eficiência. Uma visão que levou ao desenvolvimento de métodos ágeis, interativos, era o retorno da prática de desenvolvimento vistas os primórdios da história de desenvolvimento de software. Inicialmente, métodos ágeis eram conhecidos como métodos leves. Em 2001, membros prominentes da comunidade reuniram em Snowboard e adotaram um método chamado Métodos Ágeis, sendo publicado Manifesto Ágil. Né? Isso aqui a gente vai ver num outro vídeo só sobre o Manifesto Ágil, que é interessante. Documento que reúne princípios e práticas dessa metodologia de desenvolvimento. Mais tarde, algumas pessoas formaram Agile Alliance, uma organização não lucrativa que promove o desenvolvimento ágil. Os métodos ágeis, criados a priori em 2000, incluíam o Scrum, tá? Criado em 1986, o Crystal Clear, a programação externa em 1996, Adaptive Software Development, Feature Driven Development and a Dynamic System Development Method, tá? O Manifesto para o Desenvolvimento do Ágil, que a gente vai falar só sobre ele, tá? Valores ágeis de desenvolvimento de software. Segundo a Agile Manifesto Ágil, os valores relacionados ao desenvolvimento de ágil são indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então está muito focado no indivíduo, é diferente apenas do código. O indivíduo é cara a cara, é o daily, né? Tem o dia a dia ali, o indivíduo tomando, o próprio programador toma parte das decisões do que vai ser distribuído e avalia os custos, né, em tempo real de quanto vai levar para entregar aquilo, e tudo é acompanhado muito dia a dia. Software funcional mais do que documentação abrangente. Colaboração do cliente mais do que negociação de contratos. Responder às mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, o item à esquerda sempre tem uma maior importância do que o item à direita. Princípios ágeis de desenvolvimento de software. Os princípios ágeis valorizam garantir a satisfação do consumidor entregando rapidamente e continuamente softwares funcionais. Até mesmo mudanças tardias do escopo do projeto são bem-vindas para garantir você vai fazendo histórico do que tem que ser feito, né? Os softwares funcionais são entregues frequentemente semanas ao invés de meses. Cooperação diária entre pessoas que entendem o negócio, desenvolvedores. Projetos surgem através de indivíduos motivados, entre quais existe relação de confiança. Tudo teoria, né? Na verdade é o mundo ideal isso, né? Mas não é bem isso. É ideal que seja isso, mas não é tão fácil que isso exista, tá? A maneira mais eficiente e efetiva de transmitir informações é conversar cara a cara, né? Cada pessoa tem o seu dia, né? Então, a partir do momento que tem o costume, é um hábito, né? Tudo que você repete 7 vezes, né, vira hábito. Então, é um hábito, tem um tempo de implementação do processo ágil normalmente, por mais que tenha o treinamento, cada pessoa tem o seu momento, né? Então é importante que todos estejam presentes, inclusive, mas aquele cara que faltou, né? Devia estar atrasado, então tem um monte de acertos para chegar no mundo ideal. Softwares funcionais são as principais medidas de progresso dos projetos. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinitivamente. Tá? Isso aí você tem que manter. A gente está falando de manter uma equipe muito coesa, muito motivada, né? Todo mundo feliz. Então, se cria o projeto ágil, um comentário que se cria uma blindagem muito maior da equipe de desenvolvimento em relação à empresa, né? Então, quando se entrega, ótimo. Quando não se entrega, acaba criando complicações, porque é muito cara a cara, muito dia a dia, né? Tem esse fator muito dia a dia aí. Softwares funcionais são as medidas de progresso do projeto. Projetos ágeis promovem desenvolvimento sustentável, né? Design de software deve prezar pela excelência técnica. Simplicidade é essencial, melhores arquiteturas, requisitos, projetos emergem de equipes auto-organizadas, tá? Então tem muito a ver com a equipe. Sai do para muitos, né? Sai do você para a sua equipe, tá? Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre o que torna mais eficaz, então sintoniza o ajuste do comportamento aprimoradamente. Comparação com outros métodos. Os métodos ágeis são algumas vezes caracterizados como oposto das metodologias guiadas pelo planejamento ou disciplinadas. Uma distinção acurada quer dizer que os métodos existem em um contínuo do adaptativo até o preditivo. Métodos ágeis exigem o lado adaptativo desse contínuo. Métodos ágeis buscam adaptação rápida à mudança da realidade. Quando uma necessidade
o projeto muda, a equipe adaptativa muda ela também. Um time adaptativo terá dificuldade em escrever o que irá acontecer no futuro. O que acontecerá na data futura é o difícil predição. Então, o gerenciamento desse projeto, uma outra camada, é importante também. Uma equipe adaptativa pode relatar quais as tarefas se iniciarão na próxima semana, perguntando acerca de uma implementação. Para resolver isso, tem algum. Depois a gente vai falar de um pouco de roadmap, tá? Que daí já. Mas é muito relativo, depende de cada empresa, pode dar muito certo, pode ser mais complicado, mas depende de cada empresa. É um dos métodos, tá? Métodos ágeis. Métodos preditivos encontrados que colocam o planejamento do futuro em detalhe. Uma equipe preditiva pode reportar exatamente quais aspectos de tarefas estão planejados para toda a linha do processo, tá? Eles podem ter dificuldade de mudar de direção. O plano é tipicamente otimizado, original de mudança de direção pode causar perda, né, no comitê de controle de mudança, para assegurar somente as mudanças mais importantes devem ser consideradas. Métodos ágeis têm muito em comum com a técnica de desenvolvimento rápido da aplicação, tá, de James Martin e outros. Comparação dele com o desenvolvimento iterativo. A maioria dos métodos ágeis compartilham a ênfase no desenvolvimento iterativo e incremental para a construção de versões implementadas de software em curtos períodos de tempo. Os métodos ágeis diferem dos métodos iterativos porque seus períodos de tempo são medidos em semanas, ao invés de meses. A realização é efetuada de maneira altamente colaborativa, estendendo-se a tudo, na teoria. Tá? Então, o método ágil ele propõe um dia a dia diferente para a equipe, né, envolvendo equipes mesmo, né, com prazos de entregas muito mais curtos, né, e versões realmente toda semana, ali em semana você vai ter uma versão nova do software com deploy, testado, homologado em pequenas mudanças, né. Grandes mudanças são estendidos esses tempos de entregas, né? Mas é sempre, toda semana, busca-se pelo menos uma entrega. Tá? Comparação com o modelo em cascata. O desenvolvimento do método ágil tem pouco em comum com o modelo em cascata. Na visão de alguns, esse modelo é desacreditado, apesar de ser um modelo de uso comum. Então, tá? Tem pouco em comum. E na visão de alguns, o modelo de cascata é desacreditado, mas é o de uso comum, né? O modelo de cascata é uma das metodologias com maior ênfase no planejamento, seguindo os seus passos através da captura de requisitos, análise, projeto, codificação e teste, uma sequência pré-planejada e restrita. O progresso geralmente é medido em termos de entrega de artefatos. O principal requisito de documentos é o plano de teste, revisão de código e o seguinte. Então, só resumindo, a diferença do ágil pro cascata é que o cascata é mais demora mais, né, a entrega. O ágil não, o ágil alguma coisa está acontecendo sempre, né, e os ciclos são menores. O em cascata não, define bem o que vai ser feito, dá o tempo hábil e aguarde mesmo, né. Comparação com o modelo codificação Cowboy. Cowboy, também chamado de modelo Barburdia, é a ausência de metodologia de desenvolvimento de software. Os membros da equipe fazem o que eles querem, tudo é correto, vale tudo. Cowboy. Como os desenvolvedores utilizam métodos ágeis, frequentemente reavaliam os planos, enfatizam a comunicação face a face e fazem uso do relativo do espaço de documento. Tá? Isso é muito bom o método ágil, quando não tem treta na equipe, né? Quando não tem um programador que não gosta do outro, que quer pegar o espaço do outro e dar umas tretas, porque tá dia a dia, né? O ágil implica a equipe motivada, todo mundo feliz ali, não teve corte de nada da empresa, de vale, né? Então você tem também essa relação humana muito mais próxima. Coisa que alguns programadores não gostam muito, né? Tipo, tem programadores que são geniais, mas eles não gostam muito de ficar conversando toda hora, né? Então os métodos ágeis implicam cara a cara, muita conversa, muito. Quantos pontos você dá? Na verdade, tem reunião de método de ágil que a pessoa está dormindo. Assim. O que é? Então, é um método, tá? Não é o melhor método ou o método definitivo, é um dos métodos. Pode funcionar muito bem em muitas empresas, podem ter suas tretas em outras, mas é importante. É importante conhecer. E usar, né? Métodos ágeis, contudo, seguem um processo definido, frequentemente de forma de disciplina rigorosa. Como todas as metodologias, o conhecimento da experiência dos usuários define o grau de sucesso ou fracasso de cada atividade. Os controles mais rígidos, sistematizados, aplicados em um processo implicam altos níveis de responsabilidade para os usuários. A degradação de processamento bem intencionados, tá? O método Cowboy. A aplicabilidade dos métodos ágeis, tá? Falar um pouquinho algumas coisas em relação a inúmeros fatores de sucesso ou não de um método ágil. Inclusive não tem um só, tá? A gente tem alguns mais conhecidos como Scrum, mas tem vários métodos. A gente vai falar cada um deles, tá? A cultura da organização deve apoiar a negociação. Então, o método ágil tem a ver também com uma mudança de cultura na organização. Organizações mais antigas são mais difíceis de implementar, tá? Porque você vai... o dia a dia muda. Por exemplo, tem organização que normalmente o dono da empresa, o grande acionista, ele chega e pede direto, preciso disso.
É assim, funciona assim, sempre funcionou assim e é bom. E a empresa fatura. Quando você põe o método ágil, ele não vai perguntar direto no programador, preciso disso. Ele vai pôr numa lista, essa lista vai ter que. Quando ele vai. Cadê, né? Tipo, cadê? O que aconteceu que parou tudo? Então, o programador disse, eu decidi nessa semana, não, não, é prioridade. Então, depende da cultura da organização, ou aplicação. Então tem essa coisa, a cultura da organização deve apoiar a negociação. Então você tem que ensinar todo mundo lá de cima, mas tem umas tretas. As pessoas devem ser confiantes, todos confiar, daí não veio aquele bônus, você tá muito ligado a pessoas, então TI pessoas aí, complicado, mas tem método, vamos ver. Poucas pessoas mais competentes. Então você tem que trabalhar com poucas pessoas mais competentes. Você reparou? Já dá uma visão meio limitada. Eu sei que toda empresa está usando hoje, mas é poucas pessoas mais competentes. Então você vai ter que ter menos pessoas e pessoas mais competentes. Entendeu? A organização deve promover decisões para que os desenvolvedores tomam, né? Você tem que, basicamente assim, imagina tem empresas mais tradicionais, familiares, né? Você tem que convencer o dono da empresa, já tem uma idade, e o filho dele que está lá, sei lá, às vezes acontece, que outras pessoas vão tomar decisão que ele tomava antes. Então, pode ser uma treta, hein? A organização necessita ter um ambiente que facilita a rápida comunicação entre os membros, exatamente. Normalmente, para fazer um desenvolvimento ágil, você tem que estar todo mundo mais ou menos na mesma sala, ou se reunir diariamente em um local que não tenha muita gente participando, que demora uns minutos, assim, 15 minutos, meia hora, cada diária dessa, né? O fator mais importante é provavelmente o tamanho do projeto, né? O aumento do tamanho do projeto, a comunicação face a face, torna mais difícil. Portanto, métodos ágeis são mais adequados para projetos pequenos, com time no máximo de 20, 40 pessoas, tá? Não dá pra fazer com 100 pessoas. Até dá, mas daí fica muito complicado, que é muita gente dando pontos e no final a democracia nesse ponto é muito boa, mas você precisa na democracia, às vezes tem um presidente, tem um governador, tem o prefeito, né, para tentar organizar um pouco essa vida. O fator mais importante é provavelmente o tamanho do projeto, né? Forma de determinar a aplicabilidade dos métodos, mais sofisticada. No caso dinâmico dos sistemas, por exemplo, provê o denominado filtro de aplicabilidade desse propósito. Também a família de métodos Crystal provê uma caracterização para selecionar o método para cada projeto. A seleção é baseada no tamanho do projeto, criticidade e prioridade. Então, em algumas empresas, o que é mais importante? Atender o grande acionista ou fazer o que foi planejado na semana? Né? Então, o método ágil, ele tem que atender, a finalidade dele é atender o grande acionista, sempre, né? Porque o grande acionista que está ali pagando a empresa, né? Tá fazendo a empresa crescer, é importante. Mas no método ágil tem que tomar muito cuidado para o programador não deixar de fazer para fazer o que estava planejado, porque não sabia mais ou menos. Então é importante também ser ágil realmente o método, né? Contudo, os métodos ágeis não fornecem instrumentos explícitos para definir a aplicabilidade do projeto. Alguns métodos ágeis, como DSDM, Dynamic System Development Method, e o FDM, Feature Driven Development, afirmam que aplicar qualquer projeto de desenvolvimento ágil, sem importar as suas características. A comparação dos métodos ágeis irá revelar que eles suportam diferentes fases do ciclo de vida de um software, diferentes níveis. As características individuais dos métodos ágeis podem ser usados como critério de seleção de sua aplicabilidade. Os desenvolvimentos ágeis vêm sendo amplamente documentados nesse caso. Bom, aplicabilidade tem a ver com esforço envolvido em alta escala, mais que 20 desenvolvedores. O ideal é que você tenha, por projeto, um volume menor de desenvolvedores por projeto, né, para usar. 30 desenvolvedores no mesmo projeto usando desenvolvimento ágil é muita gente, já passa um pouco do limite. Esforço de desenvolvimento distribuído, né, equipes não alocadas. Tem sido escrito, tem isso também, você pode trabalhar com programadores remotos, não alocados. Esforços críticos da vida de missão e companhias com uma cultura de comando e controle. Esse ponto que eu te comentar, que eu até comentei anteriormente. Companhias com uma estrutura de cultura de comando e controle. Normalmente o dono da empresa é ele que analisa os requisitos para a equipe de TI, né? Então a equipe de TI tem que atender principalmente o que? A pergunta que eu faria é o seguinte: é melhor atender o grande acionista, que a gente precisa de uma velocidade e agilidade para a entrega, ou atender o que já foi planejado na semana, para tudo e atender o acionista?
né? E vem aí um pouquinho do gestor, né, de projetos, poder negociar. Ó, a gente pode deixar para semana que vem. Normalmente é o não, né? Se vier um não, tem que para aquilo lá que estava planejado, refaz tudo para atender, né? Mas tem muitas vezes pela cultura gerada, muitas vezes o programador vai falar, não, porque já está difícil, porque você tem que falar, é muito equipe, né? O desenvolvimento ágil envolve muito equipe. Barry Boehm e Richard Turner sugeriram uma análise de risco, pode ser usada para escolher entre os métodos adaptativos, ágeis e preditivos, dirigidos pelo planejamento. Os autores sugerem que cada lado possui um ambiente ideal. Então, olha só, até que isso, né? Esses dois autores colocam isso. Tanto o ágil, que é essa questão de organização de equipe, manter a equipe mais motivada, entre aspas, e o preditivos. Vamos fazer um planejamento, nesse planejamento, vamos adiantar essa semana para ficar mais tranquilo semana que vem, para ter mais tempo, né? Você tem que pensar até um ou outro, os dois podem ser bons, tá? Ambiente ideal para desenvolvimento ágil, baixa criticidade. Tipo, não é para ontem, tá tranquilo, vamos fazer com calma. Desenvolvedores sênior, todo mundo sabe programar muito bem, desenvolve muito bem. Não vai ter atraso, né? Mudanças frequentes e requisitos. Tá? Vamos acompanhar o dia a dia, estamos acompanhando o desenvolvimento e dia a dia. Pequeno número de desenvolvedores, tem pouca gente. Cultura que tem sucesso no caos. Ok? Ágil, cultura tem sucesso no caos. Ambiente ideal para desenvolvimento direcionado para um planejamento, mais de longo prazo. Alta criticidade. Exemplo, tem um sistema que não pode parar, não dá para ficar atualizando toda hora. Vou dar exemplo prático do Linux, né? No Linux Debian, o Debian atualiza a cada 3, 4, 5 anos uma versão, 2 anos, né? Não sai toda hora uma versão estável do Linux. A Unstable sim, do Debian, por exemplo, né? Dando esse exemplo. Não tá toda hora tá mudando a versão. Não, eles vão com calma, valida tudo e solta. Demora 1 ano, 2 anos para lançar, 3 anos. Tudo bem, alta criticidade, eles não podem parar tudo que tá rodando Debian. Desenvolvimento júnior. Então, desenvolvimento júnior não vai pôr no desenvolvimento ágil um cara que mais ou menos. Não vai dar certo, porque a equipe muito desnivelada é complicada, porque cada um vai ter uma possibilidade de entrega. Daí você vai ficar muito. Na verdade, você vai nem usar o júnior, entendeu? Porque você não vai querer esperar demais. O júnior, já no projeto mais devagar, ele pode trabalhar uma parte do sistema. Ele tem ciência disso e tem o tempo necessário enquanto os outros já estão trabalhando. Baixa mudança nos requisitos. Não é o chefe chegando e falando assim, muda tudo. Então, análise não é sempre que o ágil é bom. Ok? Isso é importante. Às vezes todo mundo fala, desenvolvimento ágil. Não é sempre que é bom. Você tem que avaliar bem claramente se o desenvolvimento ágil é bom para você. Baixa mudança nos requisitos. Seu chefe chama toda hora, não vai funcionar o ágil, porque o ágil ele também precisa desse feedback, esse tempo, tá? Grande número de desenvolvedores, tem muita gente, equipe grande, não vai funcionar. É cultura que procura a ordem, tá? Então, também, lugares que você tem uma coisa que é muito planejada, uma coisa mais longo prazo, o desenvolvimento ágil pode até demorar mais do que deveria, tá? Então, a adaptabilidade dos métodos ágeis deve ser bastante flexível para permitir ajustes durante a execução. Há 3 itens chaves, né, relacionados aplicabilidade no geral particular e, finalmente, suporte e gerenciamento do projeto. No Agile Culture, né, o profissional tem mais liberdade. Ele recebe um conjunto de métricas, objetivos, orientações para planejar seu trabalho da melhor forma possível, agregando valor ao negócio, dando maior flexibilidade. No ágil, como tem itens diários, muitas vezes um programador muito rápido ele faz em 5, 15 minutos e fica assistindo vídeo o dia inteiro. E o outro lá. Então tem que se analisar muito bem, até conhecer bem a equipe. Métodos ágeis diferem largamente no que diz respeito à forma de serem gerenciados. Alguns métodos são suplementares, com guias para direcionar o desenvolvimento do projeto, mas nem todos são aplicáveis, né? Então aqui vai falar um pouquinho de alguns métodos, tá? A gente vai o Prince2, né? Tem considerado um sistema de gerenciamento do projeto complementar e adequado. A gente vai falar sobre o Prince2 também no outro projeto. E os mais conhecidos, né? É o Scrum, também uma abordagem aí que o Scrum é para gestão de projetos ágeis, leva em consideração o planejamento não linear, porém de maneira mais exaustiva, está focado em agregar valor para o cliente gerenciar os riscos, fornecendo um ambiente seguro. Pode ser utilizado na gestão de projeto aliada a uma metodologia de desenvolvimento, programação externa, FDD, OpenAP, DSDM, Crystal ou outras, tá? Então vamos lá, dar uma olhada só um pouquinho aqui. O desenvolvimento de software é apoiado por várias práticas, tá? Concretas, abrangendo áreas e requisitos, design, modelagem, codificação, teste, planejamento, gerenciamento de risco, processo, qualidade. Algumas práticas notáveis de desenvolvimento.
Exemplo, vamos falar um pouco do processo. Ó. Você vai ter várias contribuições aqui principais, aqui é mais informativo. Tá? Metodologia, basicamente, depois vamos ver críticas a isso, né? Ao desenvolvimento ágil. Né? O método de desenvolvimento ágil é muitas vezes criticado como codificação cowboy. No início da programação externa, soava como controverso e dogmático. Também por pares e projeto contínuo tem sido avaliado ao particular críticos, né? Contudo, muitas dessas críticas têm sido vistas pelos defensores dos métodos ágeis como mal entendidos, tá? Em particular, basicamente, o método ágil, depende da sua implementação, ele pode ser tão caótico, né? Tão não funcionar, que algumas pessoas falam, não, isso aqui não é esse caminho. Mas quem conhece mais fala, não, é sim. Então vamos ver as críticas, tá? Nesse caso, em particular, a programação extrema revisada, né, nesse caso. Streaming, isso aqui, nesse livro Extreme Programming, né? Críticas incluem falta de estrutura e documentação necessárias, tá? É tudo para semana, rápido. Né? Muitas vezes falta conhecimento de estrutura e níveis de programação diferentes, que acaba, às vezes, saindo sem teste, dá uns caos ali. Somente trabalhar com desenvolvedor de nível sênior, esse é o ponto. Não dá para misturar a equipe. Misturou a equipe mais ou menos com a equipe super sênior, vai dar rolo, vai dar treta. Incorpora a forma insuficiente de projeto de software, requer a adoção de muita mudança cultural. Isso também é um ponto, né? A empresa está faturando, o dono da empresa tem a equipe de programação. Vamos colocar desenvolvimento ágil. O dono não vai deixar de fazer o que ele sempre fez para ganhar aquele dinheiro. Ele vai fazer igual. E daí vai ter muito atrito com a direção da empresa, com o filho do dono, com a mulher do dono, com o gerente de projeto vai começar a bater contra, para tentar falar, não, os programadores estão motivados, quando vê, não funcionou. Então tem que entender muito a cultura da empresa, antes de você simplesmente chegar lá, nossa, agora vamos Scrum. Calma. Pense logo exista, ok? Pense diferente, como diria Steve Jobs. Entende antes de você propor, porque não é a solução para tudo, é uma das soluções, tá? Que pode fazer sentido. E a startup, pô, legal demais. Startup, pessoal mais jovem, legal. Empresas antigas, adapte-se como em Roma, age como os romanos, gradual, tá? Então, pode levar maiores dificuldades nas negociações contratuais, tá? Ok? Beleza? Então, fique ligado, é bastante coisa aqui. Depois a gente vai ver um pouquinho do modelo cascata, espiral, Ruby, até o Scrum, tudo isso, tá? Isso que eu queria passar para vocês. Então já sabe tudo sobre desenvolvimento ágil. Foi bom esse vídeo, hein? Então, só repetindo. Desenvolvimento ágil de software, Agile Software Development, é um método ágil, é uma expressão que define um conjunto de metodologias usadas no desenvolvimento de software. As metodologias que fazem parte do conhecimento do desenvolvimento ágil, tal como metodologia de software, providencia uma estrutura conceitual para conduzir os projetos de engenharia de software, tá? Legal? Gostou? Bom vídeo, hein? Gostei, eu gostei. Se é novo, clica no botão inscreva-se aqui. Se já está inscrito, dá uma olhada no seu sininho sempre, tá? Para receber os novos vídeos. Deixa seu like no vídeo. Meu nome é David Baltazar, aqui embaixo tem uma playlist de muita coisa legal de TI. Tem várias playlists, vários cursos diferentes, todos esses vídeos se somam no final, né? Porque conhecer a metodologia de desenvolvimento ágil vai te abrir mais portas para o mercado de trabalho. É bom conhecer mais de uma para você poder tomar a decisão, inclusive conhecer você conhecer o oposto dela, porque às vezes o oposto pode funcionar dependendo da situação, dependendo da cultura da empresa, da hierarquia da empresa, da forma que essa empresa é administrada e da forma que eles precisam que seja desenvolvido. Então, ágil não significa rápido sempre. Ágil é uma metodologia. Você pode ter mais velocidade em outra metodologia. Ok? Então fique ligado aí. Seu comentário é muito importante. Você usa já alguma metodologia Scrum, alguma coisa? Escreve nos comentários, seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo. A gente já vai falar um pouquinho sobre Scrum e sobre algumas outras coisinhas legais. Tchau!